Fala pessoal, beleza? Pessoal, resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu resolvi elencar alguns assuntos que eu estou acompanhando um pouco mais de perto, alguns assuntos que não necessariamente eu estou preocupado com eles, mas eu estou acompanhando com um pouco mais no detalhe para ver como é que vai se desenrolar daqui para frente. Eu resolvi elencar do mais preocupante para o menos preocupante, pelo menos no meu ponto de vista, tá, pessoal? Bom, o primeiro assunto que mais, digamos assim, me preocupa, ou que mais chama a minha atenção, é a euforia nos mercados americanos, especialmente nos mercados de bolsa de valores e no mercado imobiliário americano. A gente está vendo, vou primeiro falar um pouco do mercado imobiliário, a gente está vendo aí o preço das casas nos Estados Unidos num patamar muito superior à inflação média registrada por lá, ou seja, o preço dos imóveis está subindo muito acima da inflação, e a gente sabe que historicamente esses preços eles tendem a convergir, digamos assim. Então, pode significar alguma bolha no mercado imobiliário? Pode ser que sim, pode ser que não. É muito difícil a gente saber no momento agora, mas ele já está num patamar maior do que estava na bolha de 2008, quando estourou lá aquele crash do subprime americano. Então, mercado imobiliário americano é um dos primeiros assuntos aí que mais está me preocupando. Outro assunto é a Bolsa Americana, e na Bolsa Americana eu queria dar especificamente ações de tecnologia lá. Existe um índice chamado, não vou lembrar agora exatamente o termo, mas que refletem o número de empresas zumbis, que para quem não lembra, são empresas que não dão lucro, gigantes como Uber, por exemplo, que estão atuando aí há alguns anos no mercado, com uma capitalização bilionária, empresas que não dão lucro. Aqui no Brasil a gente tem o Nubank, mas o caso do Nubank é um pouco diferente. Mas enfim, esse índice que mede empresas zumbis, ele está batendo um patamar recorde. Então a gente está vendo muita empresa, especialmente nos Estados Unidos, que não dão lucro, com uma capitalização muito grande. Isso acaba preocupando um pouco, porque significa que a gente está num momento de euforia no mercado. Segundo indicador de bolsa que está me preocupando lá é o número de IPOs. Para quem não sabe, IPO é quando uma empresa abre capital em bolsa de valores, abre capital para qualquer um ser sócio dessa empresa. A gente sabe que quando tem muito IPO, significa que os investidores estão com um apetite a risco muito grande, o que pode significar um mercado inflacionado. Não, de novo, não necessariamente é uma bolha, significa que a gente está num mercado muito aquecido para o momento. Em parte porque imprimiram muito dinheiro, esse dinheiro eventualmente acaba refletindo no mercado de ações, assim como em vários outros mercados, no mercado imobiliário, no mercado de carros, enfim, isso acaba aquecendo muito o mercado. Então o mercado de ações, eu acho que nesse patamar ele acaba refletindo um pouco o que está acontecendo nos outros mercados também, mas o número de IPOs é um dos assuntos que está me preocupando um pouco. Me preocupando não, ele está me chamando muito a atenção, digamos assim. As bolsas também lá fora, elas estão na máxima, assim como no Brasil a gente está muito perto de uma máxima histórica, mas lá fora o cenário é um pouco diferente. O S&P 500, que é o índice americano deles lá, bateu 7 recordes seguidos, ou seja, recorde atrás de recorde, que atrás de recorde, que atrás de recorde. Então, significa que a gente está vendo aí, passando por um momento talvez de euforia no mercado americano. De novo, pessoal, não significa que é uma bolha, significa que é um momento de euforia, assim como já aconteceu vários outros momentos. Eu queria chamar a atenção para vocês de um indicador que a gente usa para avaliar se uma empresa ou se um índice está caro ou está barato, que é o indicador chamado de preço sobre lucro. Para vocês terem uma ideia, esse indicador, quando ele está na média ali, ele geralmente indica 20 vezes, ou seja, para cada R$1 de lucro, a empresa vale 20 vezes no mercado. E no patamar atual, lá nos Estados Unidos, esse indicador está em 45 vezes. Está perto de uma máxima histórica aí, muito próximo do patamar que estava pré-crise de 2008 e agora pré-crise do Covid, ali em março do ano passado. Então, talvez ele está um pouco distorcido, esse indicador, por conta dos lucros das empresas, que veio um pouco abaixo no mercado, mas a gente está muito de olho, e esse indicador, ele talvez aí está refletindo, de novo, né, um momento de euforia
muito forte nas bolsas americanas. Aqui no Brasil, esse indicador ele não está preocupante, ele está bem dentro da média, na verdade ele está até abaixo da média histórica, mas lá fora, talvez por conta de todo o dinheiro que foi impresso nos Estados Unidos, esse indicador ele está indicando aí um momento de euforia, assim como o número de empresas zumbis e o número de IPOs na bolsa americana. Agora, partindo para o próximo tópico, o primeiro tópico que mais está me preocupando é a euforia nos mercados americanos. O segundo tópico que está me preocupando um pouco é inflação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inflação no Brasil, o IGPM está marcando 37%, um patamar que a gente não via há muitos e muitos anos, desde o início praticamente do Plano Real. Então, um indicador aí que está me preocupando bastante. A gente sabe que o IGPM ele mede um pouco mais a indústria e os fabricantes. Em algum momento essa inflação da indústria vai repercutir aqui no bolso do consumidor final, especialmente na área de construção civil. A gente está vendo material de construção civil disparando aí nos últimos anos. A inflação nos Estados Unidos também está preocupando um pouco. Eles estão marcando aí a inflação na casa dos 5%, o que para nós pode parecer pouco, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, a inflação média deles lá sempre foi na casa dos 2%, então 5% é uma inflação muito acima da média histórica deles lá. Bom, esses foram os principais assuntos que eu estou acompanhando mais de perto. De novo, não necessariamente eu estou preocupado com isso, mas eu estou acompanhando mais de perto. Um outro assunto que está mexendo aqui com os mercados é as prévias das eleições brasileiras. Apesar da gente estar só no começo, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, já está se desenhando um cenário entre Lula e Bolsonaro. Agora o Sérgio Moro está sinalizando que deve participar talvez da corrida eleitoral, mas o cenário aí está sinalizando entre Lula e Bolsonaro. Não quero dar minha opinião política, cada um tem a sua, mas é um cenário aí que deve mexer nos mercados, assim como sempre mexeu eleição. Bom, e como é que a gente pode se proteger desses cenários? Existem duas formas muito simples de a gente se proteger. A primeira forma é comprando empresas sólidas, empresas que não estão esticadas, a gente diz assim, né, que elas não estão num patamar muito acima do que elas deveriam valer de fato, e para isso a gente presta assessoria de investimento. A gente pode te dizer qual que vai ser uma boa empresa para você investir nesse momento. Eu estou chamando bastante atenção, estou postando também no Instagram, especialmente falando de Banco do Brasil e Energias do Brasil. Não quero entrar no mérito desse vídeo aqui, posso fazer um vídeo falando um pouco mais dessas empresas mais para frente, mas investir em boas empresas, empresas sólidas, é um dos caminhos. E o segundo é investir em ativos relacionados à inflação. Então, se a gente tiver uma inflação muito grande, esses investimentos em renda fixa atrelados à inflação, eles devem se valorizar de acordo com a inflação, às vezes muito acima da inflação também. Então, investir em boas empresas e investir em ativos atrelados à inflação são duas formas da gente se proteger. De novo, pessoal, não são assuntos que necessariamente preocupam, mas que a gente está acompanhando mais de perto. Muito do que eu falei aqui, daqui a um ou 2 anos pode virar simplesmente ruído, então não se assustem, notícias ruins sempre acontecem, sempre vão acontecer, e vocês têm que ficar preparados para isso. Muito obrigado para você que assistiu o meu vídeo. Se você não me segue por aqui, se inscreva, me segue também no Instagram. Eu geralmente posto bastante conteúdo relacionado a investimentos, então muito obrigado para você que assistiu até o final. Lembrando, pessoal, eu sou assessor de investimentos, se você quiser investir melhor, eu posso te ajudar nesse processo. Valeu, pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.